Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Queridos, estou muito feliz, muito grato a Deus pelo liberar dele de ontem para hoje. E hoje para amanhã, meu amigo, não vai ser diferente. Nós temos um grande privilégio, você que está acompanhando a gente também pela internet, a sua casa aberta, que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente tem um grande privilégio de, nesse momento que estamos atravessando, não é? Como igreja, também recebemos uma palavra de um dos maiores biblicistas que eu conheço, né, do nosso país, e que dirá do mundo, né? E ele se voluntariou e está... E é verdade, cara, e ele está conosco, né, queridos? Se predispôs a estar conosco, abriu o coração e disse, não, Marcos, eu quero, vamos, estamos juntos. E hoje ele está aqui para ministrar. As próximas ministrações serão com esse homem de Deus, né? O Hernandes Santos. Faz favor aqui, vem com alegria, queridos, vamos receber ele com alegria, né? Obrigado por aceitar o nosso desafio e convite, né, de estar hoje à noite aqui, esta manhã e hoje à noite também, né? E ele veio também com a esposa e a filhinha, né? Depois você apresenta, fala aí. Vamos agradecer a Deus, Pai, em nome de Jesus, te honramos e te damos graças por tua presença em nossas vidas, nossa casa, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Toma teu filho em tuas mãos e estamos muito gratos em nome de Jesus. Tem um espaço. Isso aí que eu carrego. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui com os irmãos e compartilhar a palavra de Deus. Depois de 5 meses parado, né, só em casa, alguém ligar e fazer um convite, eu estou me sentindo como um pinto no lixo. Como se fosse a minha primeira pregação da minha vida. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Para quem está acostumado a viajar há mais de 20 anos, viajando, pregando a palavra, ficar 5 meses parado, sem entrar num avião, é um desafio terrível. A rotina que a gente tem de toda semana estar pregando num lugar diferente, não é fácil. Mas Deus tem nos dado vitória. Essa situação está no final, na fase final, porque as vacinas estão na fase final. Então, se as vacinas estão na fase final, esse negócio aí também está na fase final. Nós temos que tomar cuidado, fortalecer a imunidade, porque se caso venha pegar, pega aí de uma forma mais branda, porque a imunidade está boa, né? Toma aí vitamina C, zinco, vitamina D, uma batida de abacate por dia, que levanta até defunto, né? Um copinho de limão e água morna todo dia de manhã já levanta a sua imunidade. Irmãos, antes de pregar, eu quero trazer uma palavra aqui essa manhã e também à noite sobre avivamento. E antes de pregar, eu gostaria de indicar aos irmãos alguns livros. Uma outra coisa, há 5 meses a gente estava sem vender um livro. Dispensei funcionário, fechei a editora, é uma coisa terrível, irmãos. Então, hoje eu tenho o privilégio, pela graça de Deus, de voltar a anunciar os nossos livros. Eu tenho alguns livros aqui interessantíssimos para os irmãos. Eu não sei se veio aqui, eu acho que não, porque esse livro, o lançamento dele é esse ano, eu acho. Alguém já tem um livro aqui, Anjos e Demônios? A realidade do reino espiritual? Não, né? Gente, esse livro aqui tem quase 400 páginas de batalha espiritual. Eu estudei 1.500 arquivos, 170 livros de bibliografia, 1.500 arquivos de estudo.
o livro mais completo de toda a minha vida. A coisa foi tão poderosa aqui nesse livro que eu não sei se eu vou escrever outro livro de batalha espiritual. Porque eu tive tanta luta quando eu fui escrever esse livro, em uma delas, irmão, o próprio diabo apareceu para mim. Eu falei, de onde você vem? Ele falou, do Maracanã, no jogo do Flamengo. E aí, não, mas tirando a brincadeira aí do Flamengo, alguém perguntou assim, por que a torcida do Flamengo é a maior do mundo? Eu falei, porque o mundo jaz no maligno. É muita mágoa de alguns aí também, eu senti ferida, não senti não? É muita ferida, né não? Bom, irmãos, eu só peço uma coisa, quando você for ler esse livro, ore. Ore antes de ler, ore enquanto lê, ore depois de ler. Aqui tem coisa muito forte, aqui eu falo de Lilith, a rainha dos demônios mencionada em Isaías, aqui eu falo de Goétia, é uma arte diabólica de controlar e dominar demônios, que está em evidência entre os famosos, de cabala, que é coisa, maçonaria, coisa, viagem astral, paralisia do sono, que a maioria, todo mundo, 90% já teve, que negócio, você acorda, não sabe se está dormindo, se está acordado, vê o guarda-roupa, grita, tenta acordar e não consegue, é uma coisa terrível, quase todo mundo já teve essa reação. E o que é isso? Biblicamente falando, isso está lá na Bíblia, aquela batalha espiritual que a gente tem no subconsciente. Bom, o livro é muito, muito, muito explosivo, vai ser uma bênção para você. Um outro livro que eu quero indicar a você, esse eu já trouxe, alguém já leu aí o Incrível Graça? Não leu ainda? Isso aqui é a história da minha vida, irmãos. Eu morei em Taguatinga, no Areal, a minha história é estranha. Com 9 anos de idade, eu peguei a minha mãe na sala de casa, traindo meu pai com o co-pastor. Com 2 semanas depois, chegamos da escola, nós somos em 5, a minha mãe tinha um caminhão parado na porta de casa, e ela estava indo embora, e foi embora com esse moço, e deixou a gente em casa, o piso, não tinha nada em casa, ela levou todos os móveis. Meu pai chegou 10 horas da noite, e depois que ele chegou, nós falamos, agora meu pai vai cuidar da gente. Foi nada, ele deu os filhos, deu para um, deu para outro, deu para parente, eu e meu irmão caçula, ele deu para um casal de diáconos, que morava no Areal, em Taguatinga, na época da desapropriação para Águas Claras ali, isso bem no início. E aquele casal de diácono não era muito confiável, gente, eles vendiam maconha, plantavam e vendiam. A gente acostumou dizer assim, ó, resisti os diáconos, eles fugirão de vós. Olha, a minha história é tão triste que eu contei para o carroceiro e o cavalo chorou. Isso aqui é um testemunho poderosíssimo, que vai, sim, trazer uma vida para você. Por isso que o título é Incrível Graça. É o livro mais vendido do nosso ministério, é um best-seller. Então, prepare-se para ler litros, para chorar litros, depois que você lê o livro Incrível Graça. Um outro livro que eu quero indicar a você é esse livro aqui, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esse eu acho que alguns irmãos já leram. A Siri se manifestando. Sai, demônio. Isso é hora de incorporar, né? A Siri é endemoniadinha. Ó, gente, esses algoritmos da internet, por enquanto a gente ri, depois não vai ter mais graça, você vai ver. Eles se metem na vida da gente. Por enquanto é engraçado, essa inteligência artificial. Esse livro aqui é a história, eu comecei ele com uma história muito interessante. Há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás,
eu tive uma experiência com Deus que marcou a minha vida profundamente. Eu comecei muito cedo no ministério, tive muitos problemas por ter começado muito cedo no ministério, porque o ministério cresceu muito rápido e eu não tinha estrutura de caráter emocional para suportar esse crescimento. Então eu passei a ter problemas. Eu fiquei viciado em pornografia, etc., com 20 e poucos anos de idade. E eu estava indo para o inferno. Mas, já casado, meu filho bem pequenininho, apareceu na sala da minha casa. Desci para pegar um copo com água na madrugada e apareceu na sala da minha casa um anjo. Mas quando eu olhei do lado, era uma criança aparentando uns 4 anos de idade. Aquela criança, gente, 3 horas da manhã, uma criança em casa, só faltou cantar, o Fred vai te pegar. É a hora do pesadelo, é ou não é? Essa criança passou, subiu a escada, minha esposa e meu filho estavam dormindo, a criança disse assim, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Irmãos, eu fiquei das 3 às 7 da manhã chorando. Minha esposa teve que pegar aquele inalador, porque eu não conseguia nem respirar, de tanto que sobrecarregou. E foi muito difícil esse período, porque aquela criança falou, toma nota do que eu vou te falar. E foi dizendo tudo que eu tinha que mudar, tudo que eu tinha que rever. E foi isso que aconteceu. O livro é uma bomba que vai cair na sua mão. Inclusive, o livro Incrível Graça é continuação do livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Se você comprar os dois e for ler, leia primeiro o Arrependimento Profundo e Eficaz e depois Incrível Graça. É o morde ou assopra. Isso aqui é para bater em cavalo, porque gente não aguenta. Esse livro é muito forte. E os outros 2 últimos livros que eu quero indicar a você. Vou indicar, mas eu vou pregar algo sobre isso, e aí vai ficar mais claro. Recentemente eu traduzi e trouxe para a nossa editora, logo no início dessa quarentena, a gente nem conseguiu vender o livro, 2 livros. Esse livro, Senhor, Salva-me, de ninguém menos John Wesley. John Wesley é um evangelista do século XVI, 1720, que ganhou 3 milhões de almas para Jesus, montado em um cavalo, viajando 50 quilômetros por dia. Ele amarrava no cavalo, porque ele dormia, às vezes caía do cavalo, tão cansado. John Wesley já chegou a orar 24 horas, mas a média dele de oração diária é 12 horas. Não tem ninguém na história, desde os apóstolos, que fez tanta obra para Deus como John Wesley, o maior avivalista desde os apóstolos. E esse livro aqui, foi lendo esse livro que Billy Graham se tornou o maior evangelista do mundo, o maior ganhador de almas do mundo, né? Esse livro aqui é o livro que, muito forte, para você ler e dar para quem não conhece a Jesus. Senhor, salva-me. É muito poderoso na evangelização. E o outro livro, mais recente, que eu escrevi agora, Transferência de Unção. A história do maior avivamento da terra. É o que vai vir ainda. E aqui tem uma frase, eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. Frase de John Wesley. Eu vou pregar sobre isso, teremos um grande avivamento aqui nesses 2 dias, em nome de Jesus, mas esse livro aqui, bom, depois que eu pregar, você vai saber por que você terá que ler esse livro e o livro de John Wesley. Irmãos, nós trouxemos alguns livros, ao todo aqui são 5 livros. Esse livro aqui é 30, esse aqui é 30, esse é 30, cada livro é 30. Quanto que daria? 120, só esses, né? E esse é 40. É um livro de quase 400 páginas. Mas nós estamos fazendo uma promoção para quem quiser levar tudo. Aí é a promoção boa. Só os 4 aqui seria 120. Então a promoção é o seguinte, se você comprar os 4 livros, essa é a promoção, que dá 120 reais, eu te dou esse livro, só ele é 40 reais. Então você vai ter um desconto aí de 40 reais. Então é 5 livros por 120 reais. Você compra os 4 e ganha o livro Anjos e Demônios. Então 5 livros por
por 120. Aí você pode parcelar no cartão até em 3 vezes, tá bom? Até em 3 vezes. A gente só tem alguns 20 kits desses, tá? No máximo. Então, espera terminar o culto, por favor. Vamos pregar, trazer a palavra de Deus para os nossos dias. Eu quero falar sobre a última onda de poder. Se o iPad, essas tecnologias aqui funcionar, às vezes trava. Pega a sua Bíblia, por favor. Isaías 33, versículo 9 e no versículo 10. Diz assim: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Camelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo e serei exaltado. Senhor, fale conosco, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos ensine e nos instrua, Pai, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui com meu amigo pastor Marcos, a pastora, seus filhos queridíssimos. Que Deus os abençoe de uma forma tremenda. Seu convite veio como música para mim. A hora que você falou, você viria, eu falei, até a pé. Monto no jumento e vou. Irmãos, eu creio fortemente que Deus quer nos dar um grande avivamento e que é de seu interesse nos dar um grande avivamento. Porém, existe uma diferença entre avivamento e evangelização. Tem muita gente que imagina que avivamento é evento, que avivamento é casa cheia, é multidão. É evidente que o avivamento trará tudo isso. Mas avivamento é diferente de evangelização. Evangelização e avivamento são completamente distintos. Avivamento é a obra de Deus na igreja. E evangelização é a obra da igreja no mundo. Todo texto bíblico sobre avivamento está ligado à igreja do Senhor. É aviva a tua igreja, é aviva a tua obra, é aviva o teu povo, ó Senhor. Porque o avivamento é um despertamento, é despertar do sono. É alguém que já teve, já se converteu e agora está esfriado. Alguém que já teve experiências com Deus e agora deu uma murchada espiritualmente. É para esse tipo de gente e esse tipo de igreja que Deus envia despertamento espiritual, que é o mesmo que avivamento. Então eu creio que Deus realmente quer nos dar um grande avivamento em nossos dias. Escute o que eu vou te dizer, anote e nunca mais se esqueça. Para já, nos próximos meses e dias, só duas coisas podem acontecer com a igreja. Ou Jesus volta e arrebata a igreja nos próximos meses, ou ele manda um grande avivamento. Não tem para onde fugir. Eu vou dizer de novo. Se o Senhor não mandar um avivamento tão logo, ele vai arrebatar a igreja. Não tem outro meio, não tem meio termo. Ou seja, se o Senhor mandar um avivamento, a gente sai ganhando. Se ele não mandar avivamento e arrebatar a igreja, a gente sai ganhando demais. Então, de qualquer forma, nós saímos ganhando. Mas uma dessas duas coisas vai acontecer para já. Ou um grande despertamento espiritual, ou o retorno de Cristo. Agora confira comigo, em Isaías 33, no versículo 9, no texto base que nós lemos, Deus falou isso com Israel naquela época, mas em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, Ele diz as mesmas coisas para nós aqui hoje, quando nós lemos,
Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo e serei exaltado. Por quê? Porque a terra está gemendo e desfalecendo. Agora veja por que Deus deseja e Deus irá derramar um avivamento. Em Isaías 44, no versículo 3, por gentileza. Dá uma forcinha aqui. Isaías 4 e 13 está escrito assim: porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Preste atenção. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Irmãos, é exatamente isso que Deus quer dar a uma terra que a seus olhos está gemendo e desfalecendo. Naturalmente, essa promessa vale em primeiro lugar para Israel, mas eu fico muito, muito feliz porque eu posso ter certeza de que o Senhor dirige essas palavras também a nós atualmente. Agora veja algumas razões por que Deus quer derramar avivamento. E quais são? Preste atenção que você vai ouvir coisas chocantes essa manhã. Quais são as condições naturais para um avivamento? Porque eu creio que nós estamos na iminência de um poderoso e potentoso, absurdo avivamento. Primeiro motivo, sofrimento na terra. O texto que nós lemos diz que Deus irá derramar torrentes de águas porque a terra está sofrendo. Segunda característica para um grande avivamento vir sobre a terra é o pecado absurdo. Em época de pecado desenfreado, Deus manda despertamento. E o terceiro motivo que nós encontramos aqui no texto é o povo desfalecendo, um sofrimento fora do normal, um sofrimento fora do comum. Então observa o termo: derramarei águas sobre o sedento e torrentes de águas sobre a terra seca. Espiritualmente falando, será que não é terra seca o que se encontra em muitas igrejas de Jesus ao redor da terra? Em muitos lugares aonde voltaram os cultos, nós percebemos, até mesmo na igreja voltou os cultos um pouco, depois fechou de novo, um esfriamento que nunca vi em toda a minha vida. Um esfriamento fora do normal. Pessoas completamente inertes às coisas do alto. Sentindo como se fossem religiosas. Mas justamente ali, onde tudo está seco e sem vida, o Senhor quer derramar torrentes de águas. A condição natural para um grande avivamento é a terra seca. E essa terra seca é o nosso coração. E Ele realmente espera com um desejo ardente para poder finalmente fazer aquilo que Ele menciona em Isaías 30, no versículo 18, parte A. Diz aqui, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para compadecer de vós. A Bíblia ainda diz mais: e Ele vai demonstrar o seu amor com grande poder. Mas a pergunta que não quer calar: estamos prontos para receber um grande despertamento? Essa geração do oba-oba, do mimimi, a geração coach, a geração do triunfalismo, vai perceber que Deus quer realmente derramar um grande despertamento? Quantos aqui nessa manhã hoje estão como terra seca? Sem uma gota de água do Espírito, com saudade de ter saudade, com fome de ter fome. Como vem um avivamento, meus irmãos? Quantas vezes nós lemos na Bíblia Sagrada o Senhor dizendo que Ele iria mandar e que queria mandar um despertamento? Sem dúvidas, muitas vezes. Em Isaías 44, 3, eu vou citar outra vez, o Senhor prometendo derramar
a sua torrente de água a pessoas que estão sedentas, e há uma terra seca, e o seu Espírito sobre todos. Por isso, nós oramos também: aviva a tua obra, Senhor. Por que aviva a tua obra? Para fazê-la conhecida. A Bíblia também nos manda, biblicamente falando, orar por avivamento. Pois qual outra razão o Senhor teria exclamado em Lucas 10, versículo 2? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores à seara. De certa forma, essa é outra oração por despertamento. Por isso nós vamos orar, preste muita atenção, não esquecendo, preste atenção, que o Senhor pode mandar avivamento, despertamento, ou obreiros para a sua seara sem a sua intercessão, mas Ele não vai fazer isso sem que você ore. Deus pode avivar sem você orar, Deus pode mandar obreiros sem que você ore, mas Ele não fará isso sem a sua oração. Inclusive, Deus não fará nada sem que você ore. Ele pode, mas Ele não fará nada sem oração. O Senhor espera por aqueles que irão orar por avivamento. Olha o texto de Ezequiel 22, versículo 30 e 31, talvez um dos textos mais tristes de toda a Bíblia Sagrada. O texto diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Esse texto é antes do exílio babilônico. Antes do povo ir como escravo, o Senhor ficou esperando pela nação de Israel para que eles orassem. Ele não queria que aquele povo fosse escravizado. Ele esperou eles orarem, mas eles não, e eles foram levados como escravos. Ele diz assim: esperei alguém clamar, esperei alguém se colocar na brecha para que o povo não fosse destruído, mas a ninguém achei. Então a oração, ela não só atrai as bênçãos de Deus e o avivamento, como ela também afasta os males. Deus espera pelo seu povo. Se naquela ocasião, antes do exílio na Babilônia, o Senhor tivesse achado pessoas que tivessem orado, eles não teriam sido destruídos. O mesmo acontece com o despertamento. Mesmo que o avivamento venha exclusivamente da parte de Deus, e mesmo que só o Senhor possa enviar despertamento ao seu povo, nós temos que orar para que venha avivamento e orar para que o despertamento aconteça. Paulo sabia muito bem, senão ele não teria pedido aos cristãos de Tessalônica, em 2 de Paulo aos Tessalonicenses 3, versículo 1, olha o que ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra se propague. Deus pode fazer a palavra se propagar sem sua ajuda, mas Ele não vai fazer. A palavra propagando é despertamento. E Paulo diz: ore para que a palavra avance, ore para que mais ouvidos ouçam. Nós encontramos: ore para que o Senhor envie obreiros, ore para que a chuva venha sobre a terra seca, ore para que vocês não sejam destruídos, ore para que o evangelho avance. Você percebe que Deus pode fazer o que Ele quiser sem que você ore, mas Ele não vai fazer. Israel ficar 400 anos como escravos. A resposta é mais simples do que a pergunta. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce para livrar o povo, porque eu ouvi a oração. Naquele momento tinha gente orando. Por que eles ficaram 400 anos então? Porque não oravam. Quando passaram a orar, Deus levantou o libertador. Uma das coisas que vai trazer Jesus na terra é o povo clamando Maranata, orando para o Messias vir. Uma das coisas que vai trazer avivamento poderoso na terra é o povo clamando para que fogo desça. O irmão estava medindo a temperatura ali na entrada, falei: isso é estranho.
Amanhã, se medir, vai passar de 39. Medir temperatura na entrada da igreja é até uma coisa profética. Tem gente que está abaixo de 3. Né? 33, 32. Agora você mede o irmão que está todo pegando fogo. Vai ficar um negócio esquisito. Porque o fogo do Espírito aquece também o corpo, gente. Faz uma medida de temperatura depois de um culto de avivamento, você vai ver, vai dar uns 55. A palavra do Senhor, avançando, é um meio de despertar. Só que Deus não fará nada sem que a igreja comece na oração. Todo avivamento começa com a oração. Agora escute isso. Eu estava pregando em Jersey. Jersey é uma ilha, estado dentro da Grã-Bretanha, igual Mônaco, igual Liechtenstein, igual San Marino, igual o Vaticano, são estados dentro de um país, mas são independentes. Eu estava pregando em Jersey, de lá que saiu uma turma e foi abrir Nova Jersey nos Estados Unidos. Essa Jersey na Grã-Bretanha, e é uma ilha lindíssima. E eu fiquei hospedado, e Jersey, gente, é também uma colônia de portugueses, tem muitos portugueses lá. Eu fiquei hospedado num hotel de frente para o mar, que coisa linda, gente. Mas eu estava ali lendo um livro, sentado numa cadeira, de frente para o mar, de repente o mar começou a recuar 5 quilômetros, do nada, foi... Gente, eu entrei em pânico. Todo mundo sabe, quando você está à beira-mar e o mar vai recuando do nada, correr, porque ele volta com uma tsunami absurda. E o mar foi recuando, foi longe. Eu falei, meu Deus do céu, desci. E tinha um português na portaria, falei, meu amigo do céu, olhe bem o mar. Ele, sim. Falei, você viu, o mar sumiu. E está tudo seco, parece que nunca teve mar. Isso é normal? Ele disse, não. Falei, lascou. Eu disse, isso? Ele falou, epa, isso não é bom. Falei, português do céu, pega o telefone, liga para os hóspedes, para todo mundo sair, se proteger, porque em alguns minutos esse mar vai voltar destruindo tudo. Ele, pois, isto é mal. E eu voltei correndo para arrumar minhas malas, para ver se dava tempo de correr. Quando eu desci, estava lá o português jogando. Eu olhei, português, o mar vai voltar e vai matar todo mundo. É verdade. Aí ele começou a rir. Falei, por que você está rindo? Uma coisa grave? Falou, senhor, pois, brincadeira, é brincadeira. Isso é normal. É um fenômeno aqui em Jersey. Agora, se achar ruim de um português brincar com você, brasileiro não tem muita moral, né? Eu falei, mas o que acontece? Ele me explicou. Ele me levou lá. O mar fica tão seco que parece que nunca teve água ali, gente. Ele falou assim, todo dia à tarde uma onda vai. E vai embora. Mas muitos quilômetros, passa até carro. Você tem que saber a hora que ele volta. E o governo lá construiu umas piscinas. Que aí quando a onda vai, as piscinas ficam cheias. Falou, então aí, lá para as 18 horas, volta a água. Eu subi e fiquei observando aquele fenômeno, o pessoal caminhando por lá e tudo. E enquanto isso o Senhor me disse, o despertamento, o avivamento é igual a essa onda. Horas parece que a terra está seca. Horas parece que não haverá mais esperança, que a igreja está morta, cheia de pecado. Horas parece que não vai resolver mais nada. Horas parece que não vai ter nada novo. E fica alguns focos de água, uma piscina ali, uma igreja tem alguma coisa diferente, um outro ali em algum lugar, mas parece que tudo está seco. O poder de Deus, ele sempre vem de quando em quando como ondas. Aprenda uma coisa, a terra seca precisa pedir a chuva. O poder de Deus, ele sempre veio na história da humanidade dessa forma, como ondas. Ele vem e ele vai. Deus derrama o seu poder de várias formas e para vários propósitos.
Então eu fui estudar na Bíblia Sagrada, eu percebi que as ondas de manifestações do poder de Deus veio em 4 propósitos, ou para 4 propósitos. Veja, por 4 vezes na história da humanidade, um mega, ultra, super poder de Deus veio para 4 propósitos. Primeiro, juízo sobre a terra. O dilúvio de Noé foi uma tremenda onda de poder, tão poderoso, que matou a todos. Em Gênesis 6 nós lemos que toda a imaginação do coração do homem era má. E a Bíblia afirma que nesse episódio, Deus se entristeceu de haver criado o homem e destruiu a terra. Os irmãos há de convir que apesar de ter trazido juízo, foi uma demonstração de poder sem precedente, um juízo. Em segundo lugar, a libertação sobre a terra. Deus também manifestou o seu poder de uma forma absurda quando ele tirou o povo do Egito, enviando 10 pragas sobrenaturais e manifestando, agindo com mão de ferro e com poder. Então, dessa forma, diferente do juízo, ele manifestou o seu poder trazendo libertação. A terceira manifestação do poder de Deus foi o Verbo se fazendo carne. Agora o Verbo se faz carne, habita entre nós, e ele vem para salvar. Porém, Jesus morre, e a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscita, e lhe dá poder, ele triunfa sobre os principados e potestades. Ou seja, esse Espírito Santo que ressuscita Jesus, e a Bíblia também diz que ele dá poder para Jesus curar, também ele envia Jesus ao deserto. Esse Espírito Santo é a onda de poder que veio em toda a história da humanidade. Toda vez que Deus manifesta o seu poder, é o Espírito Santo agindo. A Bíblia diz que o Espírito Santo era o fogo do Sinai. É ele que dava força sobrenatural a Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão quando ele manifestava poder. Ele era a glória que enchia o templo de Salomão de forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Ele estava sobre o profeta Elias quando o fogo desceu. Ele estava sobre Eliseu quando os exércitos inimigos foram cegados e Eliseu levou os cativos. É o Espírito Santo, o Espírito do profeta, o Espírito das profecias, o Espírito das Escrituras. Ele que estava sobre as águas quando o mundo foi gerado, em Gênesis 1, versículo 2, ele desceu sobre Maria e gerou Jesus em Maria. Ele ungiu Jesus para pregar e fazer milagres. A onda do poder de Deus, a eletricidade avivalística sempre é o Espírito Santo. Agora, nós temos uma promessa da última onda de poder. Por mais uma vez, o Espírito Santo iria e seria derramado, mas dessa vez com um propósito diferente. Veja, os irmãos, que cada vez tem um propósito diferente. Juízo é diferente de libertação, que é diferente de salvação. E dessa vez, a promessa está em Joel 2:28. Depois desses dias, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, e os jovens terão visões. Dá pausa. Todo mundo pega esse texto de Joel 2:28. Mas essa profecia se cumpre depois de qual profecia? Existem algumas coisas em Joel que são bem peculiares aos nossos dias e a outros dias que precederam o avivamento. Primeiro, a Bíblia diz que Deus enviou guerra antes do derramar do Espírito. Segundo, a Bíblia diz que Deus enviou pestes antes do derramar do Espírito. Só lê lá depois em Joel. Terceiro, enviou gafanhotos. Não fala nada de formiga voadora, mas fala de gafanhoto. Nós temos gafanhotos, nós temos guerras e temos pestes. São 3 condições naturais que precedem um grande despertamento. Escute bem, o gafanhoto está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e nunca foi enviado pelo diabo. No livro de Malaquias, o Senhor chama os gafanhotos de meus exércitos. O gafanhoto vem em Malaquias no tempo interbíblico, no silêncio de Deus. E logo depois vem João Batista, pregando o avivamento. O gafanhoto está do Gênesis ao Apocalipse.
toda vez que gafanhoto aparece na Bíblia, é Deus dizendo, eu estou na ação. Alguém me diz, pastor, temos que fazer batalha espiritual. Irmão, o diabo está de máscara com medo do corona. Que batalha espiritual, rapaz? Você acha que o diabo saiu do inferno? Ele está confinado para não pegar coronavírus. Essa não é uma atividade demoníaca, irmão. Toda vez que o diabo agiu na terra, o primeiro a sofrer são crianças. Toda vez que Deus agiu na terra, as crianças são protegidas. Então agora no Egito, as primeiras a morrer eram crianças. Antes de Jesus nascer, as primeiras a morrer eram crianças. Quando Israel chega em Canaã, as primeiras a morrer eram as crianças. Mas quando Deus age, são protegidas. Eu não vejo atividade demoníaca. O diabo não tem poder de parar o mundo, mas Deus já o fez várias vezes. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem uma característica para trazer chuva sobre a terra. A terra seca tem que pedir a água. Deus trabalha amassando. Satanás te exalta para te abater depois. Deus te abate para te exaltar depois. Eu estou todo arrepiado aqui. Então escute bem isso. Da uva amassada vem o vinho. Da azeitona amassada vem o azeite. Do trigo amassado vem o pão. Da rosa amassada vem o perfume. A maneira de Deus trabalhar é amassando para produzir óleo. Então escute bem isso é muito profético para você entender os tempos que nós estamos vivendo. É característico de avivamento a terra ser ferida. Por que se passa um arado na terra? Porque tem coisa, sujeira escondida embaixo, tem pedra e tem raiz. Então o arado ele vem ferindo a terra. Quando ele fere a terra, ele joga tudo que é tristeza, tudo que é mal, tudo que é pecado para cima. Agora, depois que a terra já não tem mais nada escondido, vem o quê? A semente. Depois da semente, a chuva. Depois da chuva, a grande colheita. Mas nenhum avivamento, aleluia, mas nenhum avivamento pode ser despejado ainda aonde tem coisa escondida. Aprenda uma coisa, o avivamento nunca será despejado no Brasil enquanto a gente transformar ele em produto. Por isso que Deus nunca trouxe um grande despertamento aos moldes históricos para o Brasil. Nós vivemos algumas piscinas, mas não ondas. Em alguns lugares isolados, mas a nação ainda não foi transformada pela igreja, como foi transformada em outros avivamentos históricos, como na Colômbia, como em Gales, como em Pensacola, como na América, como na Europa, em tantos lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes no Brasil, o brasileiro tem mania de transformar tudo em produto. Eu não estou falando de vender um livro que isso a vida inteira existiu. Logo que vem um avivamento, a gente transforma em boné, transforma em camiseta e começa a vender. Vira marca, vira marketing. É isso que nós estamos vivendo. Todo avivamento que começa no Brasil se torna um produto. Se o avivamento viesse sem que essa nação fosse amassada, nós também transformaríamos ele em produto e ele iria cessar. Então seria um avivamento que duraria 1, 2, 3 anos no máximo, como muitos outros, que talvez era para durar muito mais tempo e durou poucos anos porque se tornou comerciável. Agora escute isso. A profecia de Joel, ela começa a seguinte assim, ó, guerra vem e destrói Israel. Praga vem e destrói Israel. Vem o gafanhoto e come tudo.
Aí o Senhor diz, depois disso, derrama o meu espírito. Agora escute como isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Aqui está, Joel 2:28. Escute como isso é poderoso. Uma promessa dos dias atuais. A última onda de poder do Espírito. O Senhor não está prometendo trazer juízo sobre a terra, ainda não. Não está prometendo dilúvio. Não está prometendo fogo destruidor. Ele está prometendo derramar o seu Espírito. Aí alguém diz, mas pastor, mas o Espírito não seria derramado para destruir, mas para incapacitar, nem para matar? Mas isso já não aconteceu lá no Pentecoste? Aconteceu também. Veja, o derramar do Pentecoste, meus irmãos, já foi um derramar no final dos tempos. Deus não trabalha com o tempo, Deus trabalha com período. Deixe-me te explicar essa diferenciação. Existe uma diferença de era, que é tempo da igreja, e dispensação, que é tempo de Deus. O tempo de Deus não é chamado de tempo porque ele não é contado, é chamado de período. A palavra dispensação significa período de tempo e não tempo contado. Por que se chama dispensação? A palavra dispensação é de onde originou a palavra dispensa. É como Deus organiza os seus fatos históricos, suas profecias. Então, uma dispensação não está presa ao tempo. Uma dispensação de 400 anos é o mesmo tanto que uma dispensação de 1.200 anos. E ela termina quando Deus organiza as suas coisas. Nós temos 7 dispensações na Bíblia, 7 alianças na Bíblia, 7 juízos na Bíblia e 7 eras. As 7 dispensações, elas começam com a inocência, que é pré-adâmica, ou antes do pecado, e depois consciência, depois noádica, depois noádica, abraâmica, mosaica, vem Jesus e vem o milênio e vem a eternidade. Isso se chama dispensação. E Deus só age dentro do tempo dele. Então, para nós, de Abraão a lei, é 1.230 e poucos anos. Mas para Deus é uma dispensação. Desculpa, 430 anos. Mas para Deus é uma dispensação. E da lei até nós, da lei até Jesus, 1.235 anos, que é igual a 430 anos. Para nós são dias, porque nós morremos, mas para Deus são dispensações. Então, se eu te disser que o Espírito Santo veio na penúltima dispensação, ele ainda está aqui. O avivamento dos últimos dias está na terra ainda. Deixa eu ler para você, pega aí, ó. Joel 2:28. Então, depois desses dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, e os jovens terão visões. O Senhor não está prometendo destruir, está prometendo trazer avivamento sobre idosos, filhos e filhas e jovens. Isaías 44:3, está aqui também a profecia desse dia: derramarei água sobre os sedentos rios, derramarei do meu espírito sobre a posteridade. Agora olha Atos 2:1, se cumprindo Joel 2:28. Ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Ao cumprimento de Joel. Mas os irmãos têm que se lembrar que isso só aconteceu depois que Israel tinha sido invadido pelos romanos, depois de pestes. Qual era a peste da época? Lepra. Pior do que isso aqui. Depois de guerras terríveis, só depois disso se cumpriu aqui essa profecia. Um vento soprando, e esse som tomou a casa onde estavam sentados. Então viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. E você me pergunta, mas isso não foi o cumprimento da profecia de Joel? Foi, se cumpriu aqui no Pentecoste. Mas também foi dito que aquele derramar, nós já vamos ver aqui no texto, não foi só para aquela época.
Olha o verso 39, eu quero que você leia em voz alta. A máscara não te inibe de adorar, ela só inibe a gente de ver os seus dentes. Inclusive, esse não é um bom momento para arrumar casamento, viu, gente? Ah, mas ele tem olho azul. Olho azul, na cara de gente feia, piscina em favela. Põe lá. Verso 39, por favor. A promessa do que aconteceu com Joel era só para aquela época? Então vamos ver, porque a promessa pertence a vós, ali do Pentecoste. O que mais? Na tradução do termo aqui, estão longe, é todos de muito longe. É um tempo distante, não uma distância de cidade. É um tempo, todos de muito outro tempo, daqui lá para o futuro. E a todos quanto o Senhor chamar. Ou seja, nós somos uma continuidade do maior despertamento da terra, que é quando o Espírito Santo veio sobre todos. E o Senhor diz, de quando em quando, essa mesma onda do Pentecoste vai vir sobre a terra. Vocês estão entendendo isso? Nós ainda estamos na dispensação do derramar do Espírito sobre a terra. Isso não passou. O Deus, irmão, não tem coronavírus lá no céu. Deus não está morto, Deus não está quieto, Deus não está calado. Deus está trabalhando. Você parou para pensar que uma das características do agir de Deus é o silêncio? Quando você vê menos, quando Deus não fala com ninguém, é quando Ele mais trabalha. Você não está vendo Deus falando com profeta nenhum, dando visão para profeta nenhum, ninguém tem resposta para nada, mas deixa eu falar uma coisa. Você parou para pensar que quando José foi para a cisterna, Deus parou de falar com José? Quando José estava no cárcere, Deus parou de dar sonho para ele, tinha um monte de sonho. Mas agora, quando Deus está agindo, José não tem mais sonho. Deus parou de falar com José, parou de dar sonhos a José e passou a dar sonhos a Faraó sobre José. Quando Jonas foi para o ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas e passou a falar com o peixe. Você já percebeu isso? Você viu como que é poderoso? Deus está falando, agindo de alguma forma no globo sobre nós. Apesar de esse ser um momento silencioso, os países comunistas aproveitaram para matar cristãos, derrubar igrejas e colocá-los em confinamento, em campos de concentração. Através das notícias da Missão Portas Abertas, nós temos hoje 400 mil cristãos em campos de concentração presos como animais. Na China, 180 mil. Na Coreia, 130 mil. Gente, são 400 mil cristãos presos em campos de concentração. A ONU não fala nada. Essa semana a ONU declarou que colocar a bandeira de Israel no seu Facebook, Twitter, etc., é imagem de ódio à estrela de Davi. Voltou a raiva aos judeus e agora, consequentemente, aos cristãos. Mas isso tudo não é um sinal ruim. Foi na época da grande perseguição que o Império Romano foi cristianizado. Você sabe, Nero pôs fogo em Roma, Paulo estava preso. Dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos e Paulo preso. O cara ganhou quase a cidade toda estando presos. Só soldado, ele ganhou 14 mil soldados. Para você ter uma ideia, Nero tinha tanta raiva dos crentes que ele alumiava o corpo da cidade com o corpo dos crentes queimados. E dos 14 bairros, 11 eram cristãos. A China emitiu uma nota, os cristãos mandaram uma mensagem para o Ocidente, que apesar da grande perseguição, eles estão vivendo o maior avivamento da história. Sabe quantos cristãos tem na China? China tem 2 bilhões de habitantes, tem 500 milhões de crentes. É mais do que todos os crentes de todo o globo.
Então existem condições naturais para o levantar e o despertar da igreja, porque a igreja tem sangue sementeira. Aonde joga sangue de crente, nasce milhões de crentes. Então você quer fazer uma igreja explodir de avivamento? Começa a bater nela. Começa a perseguir. Prende os seus pastores. Eu prefiro os copastores, mas prende os seus pastores para ver. Meus irmãos, deixe-me te dizer uma coisa. Nós somos a continuidade da última onda de poder. Vou te dar alguns exemplos históricos. Vamos sair um pouco da teologia e vamos para a história. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando. Historicamente falando, como eu já disse para os irmãos, que todo avivamento vem como onda. De tempos em tempos ele vem e ele vai. Ele vem e ele vai. Na história da igreja, veio o primeiro grande onda no derramar do Espírito Santo, no Pentecoste. 5 anos depois, vem o avivamento de Samaria, está em Atos 8, Filipe ganha toda a cidade para Jesus, depois os discípulos vão para lá, impõem as mãos e toda a cidade recebe o Espírito Santo. Mas 10 anos depois, vem um avivamento de Éfeso, um outro derramar. Deus, pelas mãos de Paulo, está registrado em Atos 14, fazia tantos sinais, prodígios e maravilhas, de sorte que os lenços e aventais que levavam do corpo de Paulo, os enfermos eram curados. Éfeso inteiro é salva. Você sabe quem foram os pastores de Éfeso? Paulo, Timóteo e João. E mesmo assim, em Apocalipse, o Senhor diz que eles perderam o primeiro amor. 50 anos depois. Só 50 anos depois. Olha os 3 pastores que eles tiveram, gente. Paulo, Timóteo e João. E ainda assim esfriaram. Agora, depois do avivamento de Éfeso, depois do derramar de Éfeso, o avivamento começa a demorar mais tempo para vir na história. Em meu livro, Transferência de Unção, a história do último avivamento, e também no livro Senhor, Salva-me, de John Wesley, você vai ver características ou pontos certinhos de como um avivamento vem sobre a terra, por que ele vem e depois de que ele veio. Por exemplo, historicamente falando, a terra vive sempre um grande avivamento a cada 100 anos. Mas vocês viram nos jornais esses dias que a cada 100 anos também vem ou guerra ou uma grande peste. Vamos na história. Eu vou começar com 1400. Em 1400, era a época da negra, silêncio de Deus no mundo. A igreja católica dominava reis e nações. E agora o povo não podia mais ler Bíblia, era proibido ler Bíblia, só os padres, era tudo em latim. Indulgências, gente, uma coisa terrível que acontecia, os 1000 anos de trevas. Deus começa a levantar focos de despertamento. Ele levanta em Florença um monge. Tem muitos outros em cada século, mas eu vou citar um por século. Chamado Jerônimo Savonarola, o famoso São Jerônimo, o Jerônimo de Praga. Jerônimo Savonarola, esse Jerônimo Savonarola, irmãos, o cara pregou por toda a Europa durante 8 anos. As pessoas começavam a queimar seus livros de bruxaria, e ele ensinou o povo a ler a Bíblia. Ele pregou, e o povo foi recebendo um avivamento sem precedente. Martim Lutero disse que o verdadeiro reformador é Jerônimo, porque foi lendo os escritos de Jerônimo que Martim Lutero fez a reforma em 1500. Todo o povo lia Jerônimo, o Papa manda uma mensagem para Jerônimo, um jovem de 20 e poucos anos, que orava mais de 10 horas por dia. O Papa manda uma mensagem para Jerônimo, para de ensinar o povo a ler, para de pregar nas praças, para de ensinar, nós vamos queimar você. Porque naquela época é o seguinte, você quer queimar uma pessoa, fala que ele é bruxo,
ou bruxa. Era a verdadeira caça às bruxas. Chamou de bruxo, pode ser queimado em praça. Então as pessoas eram queimadas por heresia, eram queimadas por bruxaria. Então Jerônimo continuou a pregar. Ele pregou por 8 anos e trouxe um grande despertamento na Europa. É o Senhor começando. Característica natural para avivamento é frieza, é terra seca, é pecado, é idolatria, é sofrimento, é terra desfalecendo. 8 anos depois que Jerônimo começa a sua homilia, ele é queimado na praça de Florença. E enquanto ele está com fogo em Jerônimo, Jerônimo lança uma profecia: podem matar o meu corpo, mas não podem calar a minha alma. Daqui a 100 anos, Deus vai levantar um tição tirado no fogo, que vocês não conseguirão queimar. 100 anos depois, o Senhor levanta um outro monge, chamado Martim Lutero, e Deus usa a política. O rei Tudor na Inglaterra, Henrique Tudor, e também o príncipe alemão, que brigaram com o Vaticano para proteger então Martim Lutero. O rei Tudor queria se casar de novo, ele era divorciado e o Vaticano não aceitou o casamento dele, então Deus usou essa situação para ele brigar com o Vaticano. Deus põe fogo no arraial dos inimigos, irmão. Faz eles se confundirem. Aí agora Martim Lutero, lendo os livros de Jerônimo de Savonarola, traz a grande reforma protestante, aí Deus varre a Europa. Aí vai de vez, ele transforma aquela idade das trevas em fragalhos, vira cinza. Até hoje na Europa a igreja católica só não é cinza em 2 países, na Inglaterra e em Portugal, o resto praticamente não existe. Desculpa. Na Itália e em Portugal, eu falei Inglaterra, né? Inglaterra é protestante, Suíça é protestante, Alemanha é protestante, a maioria dos países lá são protestantes. Ruiu, gente, o império. Quanto tempo depois? 100 anos depois. Ruiu, despedaçou o império. Agora chegamos em 1600. Em 1600, Deus levanta um jovem pregador, chamado John Bunyan. Esse fez um regaço na Europa. Calcula que foi mais de 2 milhões de conversões. Naquele lugar, útero seco, gente, aquilo é um útero seco. Só que o problema é que John Bunyan ficou mais preso do que solto. 14 anos preso por pregar. John Bunyan é o maior escritor de todos os tempos. São mais de 300 livros, um deles, O Peregrino, só não é mais lido que a Bíblia. É o livro mais vendido do mundo, tirando a Bíblia. John Bunyan pregava e o povo se derramava e chorava e gritava e gemia e multidões vinham para Jesus. Quanto tempo? Agora chegamos no período que eu mais gosto, 1700, e lhe explico por quê. Em 1700, Deus faz uma ponte entre a Europa e a América. Porque na América, Deus levanta dois homens. Um que se chamava David Brenner e o outro Jonathan Edwards. David Brenner era genro de Jonathan Edwards. Deus envia David Brenner para pregar entre os índios canibais. Em Massachusetts, mais de 30, 40 graus abaixo de zero. David Brenner é um homem que morreu de orar. Porque para ganhar os índios, ele orava na neve e deu tuberculose. Então ele orava e cuspia pedaço do pulmão, morreu de orar. E ele dizia: Senhor, me dê almas, ou tire a minha. Me dê almas ou eu morro. Antes dele morrer, ele batizou 50 mil índios. Ele morreu com 29 anos. E o seu sogro, Jonathan Edwards, era muito gago e tímido, então ele pregava lendo o sermão, e a luz aqui do lado para ninguém ver o rosto dele. O seu sermão mais famoso, Pecadores na Mão de um Deus Irado, percorreu toda a América. As pessoas sentiam que o chão ia abrir, elas iriam para o inferno. Elas gemiam e gritavam de avivamento, entregavam a vida a Jesus. Toda a América foi avivada através desses dois homens. Eu arrepio inteiro. Toda a América foi avivada através de David Brenner e Jonathan Edwards. Na Europa, o Senhor levanta John e Carlos Wesley, 2 irmãos.
O que é interessante sobre John Wesley, que ele foi missionário pela igreja anglicana por 30 anos na Geórgia, nos Estados Unidos, e não ganhou uma alma. Chamado, gente, Deus não mandou ele para a América. Aí a igreja manda ele embora das missões, porque ele não servia para o ministério. Quando ele chega na Inglaterra, a igreja anglicana diz: você não serve para o ministério, você não pode pregar, e etc. Ele é proibido de pregar nas igrejas. Tinha o nome dele nas todas as igrejas da época: proibido John Wesley pregar. Sabe o que acontece? Quando o homem vê que ele não é nada, ele começa a ver o que Deus faz quando você vê que você não é nada. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de amassá-lo grandemente. Quando a carne se cala, Deus trabalha. John Wesley agora começa a pregar na rua. Ele era tão apaixonado por pregar que ele diz: não me deixe pregar, eu vou pregar na rua. Gente, ele ia para o cemitério pregar, louco. Daqui um pouco, 30, 40 mil pessoas assistindo John Wesley pregar nas ruas e nos cemitérios. 100 mil pessoas ao ar livre. Foi John Wesley que escreveu: minha paróquia é o mundo. Ele montava num cavalo e viajava 50 quilômetros por dia. Ele ganhou 3 milhões de almas em cima de um cavalo. Cada mensagem dele era 50, 30, 40 mil conversões. Naquela época, gente, sem a tecnologia que temos. É igual Jesus no Sermão do Monte. As pessoas viam em lágrimas. Ele tinha um amigo chamado George Whitefield, um pregador anglicano muito piedoso. E George Whitefield era de muita oração. Um dia George Whitefield chegou numa conferência, numa cruzada de John Wesley, e disse: Wesley, quantas pessoas tem aqui? Olha, contaram por alto, dá quase 100 mil. Você fala: como é que esse povo ouvia John Wesley? Ele subia bem alto e o som ecoava. Eles tinham lá o meio deles ouvir, igual a Sermão da Montanha lá, que tinha 25, 30 mil pessoas com Jesus. Aí o George Whitefield disse: como que você consegue pregar para esse tanto de gente? E por que esse povo vem te ver? John Wesley disse: eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. John Wesley entendia, por causa dos anglicanos, que se ele não orasse mais de 8 horas, 10 horas por dia, ele não teria capacidade, porque colocaram na cabeça dele que ele não tinha capacidade. Se tornou o maior teólogo de todos os tempos. John Wesley era um homem tão cheio do Espírito, que na época em que as igrejas estavam mortas, mas morta mesmo, igreja fechada, o Senhor levanta John Wesley, e vem um avivamento sem precedente, chamado avivamento metodista, em toda a Europa. A Europa foi varrida com o poder de Deus em 1700. Só tem um detalhe nessa história. Você sabe o que aconteceu na terra nesse período? Antes, nos outros avivamentos, uma grande peste matou 280 milhões de pessoas, chamada peste negra. No meio da peste negra, Deus traz esses avivamentos. E em 1700, você sabe o que aconteceu na terra em 1700? A Revolução Francesa, que matou todos os feudais à guilhotina, e Napoleão. Napoleão foi pior que Hitler, gente. Tem gente que não sabe disso. A Revolução só não chegou na Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra, quando Napoleão ia entrar na Inglaterra em 1700, ela correu em George Whitefield, que era o homem que mais orava, pedindo socorro. George Whitefield não recebeu ela em casa. E ela ficou brava. Por que esse homem pensa que é? Aí ele manda um recado: rainha, eu não te recebi porque eu tinha um compromisso maior com Deus. Eu estava orando pela senhora. Então o que eu digo para Napoleão? Diga que a senhora não tem medo dele, porque serve um Deus verdadeiro. Aí ela mandou uma cartinha para Napoleão, e os canhões franceses, perto de entrar na Inglaterra, ela diz assim: Napoleão, tenho mais medo dos joelhos de George Whitefield do que de seus canhões. Napoleão voltou. Irmão, John Wesley disse: me dê 100 homens que eu formo um exército. Me dê 500 homens que eu formo um exército. Me dê um homem que nada tema, um homem que ore, que eu ganhe uma nação para Cristo. Deus precisa de um na brecha. Deus não mudou o seu padrão para despejar avivamento, irmãos. Nós estamos vivendo hoje
as condições ideais para um avivamento. Povo desfalecendo, peste, guerra e frieza. Ou Jesus volta, ou nós vamos viver por mais uma vez um grande despertamento global. Agora olha bem para mim. Depois desse avivamento, gente, em meio a essa revolução, o europeu comendo batata, porque não tinha mais nada para comer, o Senhor traz avivamento na América, e o francês invadiu a América, viu? E não invadiu a Inglaterra, mas invadiu a América. O Senhor traz despertamento na América e despertamento na Europa, no meio da revolução, no meio da guerra. 100 anos depois, chegamos em 1800. Quanto tempo? Em 1800, Deus levanta um homem chamado Charles Finney. Quem nunca ouviu falar de Charles Finney? Foi em Charles Finney que volta a orar pelos enfermos. É Charles Finney que volta a falar, quem quer Jesus vem à frente. É Charles Finney que começa as grandes concentrações. Começou com Wesley, Finney dá sequência. Dizem que Finney era o homem que mais carregava a unção do Espírito Santo que já existiu. Finney era comparado a Pedro. Ele andava e as pessoas iam caindo assim, ó, puf, 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 ou do espírito, ou demônio, ou curado, e puf, puf. Ele chegava em fábricas lotadas, e as pessoas gritavam. As pessoas sensíveis na cidade viam Finney, ele tinha uma capacidade de mudar o ambiente da cidade. Isso é avivamento, ele muda o ambiente. Aonde não chove, passa a chover, aonde é seco, floresce. Irmãos, nós, no Brasil, sabia? Depois daquele tanto de chuva que veio no início do ano, nunca vivemos um resto de ano tão seco. Curitiba nunca fica uma semana sem chover, tem 5 meses que não chove. A gente fica 2 dias com água em casa e o resto sem água. Seca, terra seca. Eu estou vendo características que precedem um grande avivamento. Mas o que Deus quer? Deus quer que o povo caia na real que tem que clamar. E enquanto eles não perceberem, Ele vai continuar amassando, amassando, porque essa geração quer se exibir e não ser amassada. Charles Finney. Eu sou apaixonado por Charles Finney. Foi Finney o primeiro homem que eu li sobre transferência de poder, transferência de unção. Esse homem era um grande depositário do Espírito Santo e de avivamento. A cidade que ele pisava, andava a cavalo, o derramar do Espírito Santo vinha. Quanto tempo? Charles Finney avivou toda a América, 100 anos depois de Edwards. Agora chegamos no século XVIII. 1900. Esse século é poderoso, porque nesse século acontece 2 guerras e uma peste que mata 50 milhões de pessoas. Tem fotos de Billy Graham em seu livro pregando em cruzada de máscara. Vocês estão vendo que isso é de máscara? Eu tenho fotos em livros em 1900 da peste espanhola de gente indo para a igreja ou indo para a cruzada de máscara. Veio 2 guerras, só Hitler, só judeu foi 6 milhões. Uma peste que matou 50 milhões de pessoas. E a fome? O europeu correu para a América porque passava fome. Correu para o Brasil porque não tinha nem lugar para plantar. Por isso que veio italianos, alemães, polacos, etc. Por causa da fome. Guerra, peste, as pessoas morriam assim, gente. Mas morria de monte nas ruas assim, ó. Com a peste e a guerra. Sabe o que acontece em 1900? 2 grandes avivamentos e todos os grandes evangelistas que você conhece. Os avivamentos que veio no século XVIII. Em 1904, na Rua Azusa, o Senhor levanta um despertamento no meio de 200 irmãos. Um despertamento global no meio de 200 irmãos negros. Liderado por um jovem chamado Samuel Seymour. De lá nasceu a Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja de Deus, Igreja de Cristo, e umas outras heresias aí também, como Testemunho de Jeová, Adventista e Congregação Cristã. Nada é tão bom, né, gente? Mas veja, nesse despertamento da Rua Azusa em 1904, Deus não ficou satisfeito. Porque em 1906,
ele levanta um outro avivamento em toda a Europa, começando num país chamado País de Gales. E o avivamento do País de Gales me deixa com vergonha de ser crente. Porque Deus levanta um jovem, sabe de quantos anos? 16 anos. Sabe quantas almas esse jovem ganhou em 2 anos? 100 mil. Dá para você imaginar isso? 100 mil almas em 2 anos. Deus pegou o jovem Evan Roberts, que trabalhava nas minas com seu pai, e disse assim: Evan, se você orar dessa forma todo dia, por tanto tempo, em 2 anos eu te dou todo o País de Gales. O País de Gales tinha 100 mil habitantes. Agora você acredita no jovem de 16 anos? O jovem chegou para o pastor dele e disse assim: pastor, Deus falou que vai dar para nós 100 mil almas em 2 anos. O pastor bem de idade olhou: Evan, como? 100 mil almas em 2 anos é todo o País de Gales. Pois ele disse: vai dar todo o país. Como que ele pretende fazer isso? Ele falou para eu fazer uma reunião de oração todo dia depois do culto. O pastor não zombou e não escarneceu. Falou: tá bom, Evan, todo dia depois do culto, convido o povo para orar. Na cabeça do pastor era igual Caifás: se é de Deus, não adianta lutar contra ele. Se não é, morre na casca. Tá bom, Eva. Irmãos, o Deus aqui falou um negócio com Eva, ele quer fazer uma reunião de oração, e o Eva falou: gente, Deus falou que se a gente orar por 2 anos assim, 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 ele vai dar 100 mil almas. Primeira reunião, 15 pessoas. Eva, o que é que nós vamos orar? É para a gente orar só um tipo de oração. Qual? Senhor, dobra a minha vida, Senhor. Dobra a minha vida, Senhor. Dobra a minha vida. A palavra em inglês é quebranta-me. Quebra. Você vê que para Deus trazer avivamento, Ele não precisa da sua ajuda. Ele só precisa que você não atrapalhe. Ele só precisa que a nossa carne fique quieta. Quebranta no Senhor, quebranta no Senhor, quebranta no Senhor, dobra, 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 dobra. Porque Deus só pode avivar poderosamente quando Ele quebrantar grandemente. A gente atrapalha demais a Deus e pensa que está ajudando. Como assim? Eu quero trazer avivamento, mas preciso da igreja espiritual. Como assim, Eva? Quanto tempo vamos orar só essa oração? 2, 3 horas, 2, 3, 4 horas. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor. Segundo dia de oração, já eram 100 jovens. Dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. E eu vou antecipar, porque vai indo longe. De 100 vai para 500, dobra-me, Senhor, dobra-me. De 500 para 1000, dobra-me. Agora estão no pátio da igreja, a fazendona, dobra-me, dobra-me. Agora 5 mil, dobra minha vida, Senhor, dobra-me. Gente, foi desse jeito. Agora 30 mil jovens estão nas ruas do País de Gales. Dobra a Inglaterra, Senhor, dobra o País de Gales, Senhor, quebranta no Senhor, dobra no Senhor. 30, 40 mil jovens, dobra a Inglaterra, Senhor, dobra o País de Gales. Gente, os lixões, porque foi a época da grande recessão, outra característica para o avivamento, fome, recessão. Então a Inglaterra não tinha dinheiro para pagar a coleta de lixo. Dessa altura de lixo, fome, miséria terrível, a peste matando todo mundo, e os jovens em casa com medo da peste? Não, na rua, não tinha onde para trancar você, então os jovens na rua, dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a Inglaterra, Senhor, dobra o País de Gales, Senhor, dobra, dobra, dobra. Gente, o povo passou a deixar de ir para estádio de futebol, para ir nas reuniões de oração. Tem relatos que na época que a seleção inglesa ia jogar, o estádio ficava vazio, e nas reuniões de oração do menino, lotado, porque agora eles começaram a reunir nos estádios. Tem relato de jogador da seleção inglesa não conseguir jogar, porque estava tão tomado do Espírito Santo e orando em línguas que não tinha força nem jeito de jogar, porque esteve na reunião de oração do menino Evan Roberts. Os fecharam todos, os pubs. Os juízes deram luvas de presente uns para os outros, porque não tinha crime. Abriram todas as cadeias, porque não tinha ninguém preso. Os pais dentro de casa abandonaram as amantes, começaram a pedir perdão para o outro. Não tinha igreja, irmão, tudo que a igreja era pequena. Então não tinha briga por membro, porque o povo fazia fila em tudo que é igreja para assistir culto. Não tinha igreja, a igreja por maior que fosse era pequena.
Foi um avivamento tão louco, que começou em Gales e por toda a Grã-Bretanha, Croácia e toda a Inglaterra, que as pessoas foram tomadas do poder de Deus. Ninguém queria nem assistir futebol mais. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Sabe quantas almas o menino, só ele, que depois o avivamento continuou com os outros, só ele ganhou em 2 anos? 100.000 almas. Quanto tempo? Aí agora, Billy Graham, com 22 anos, que ele é filho desse avivamento do século XVIII. Billy Graham estava na casa de John Wesley. Eu estive lá. Hoje é um museu. Com 22 anos, William Franklin Graham esteve lá e fez uma oração. E a oração de Billy Graham é: Senhor, faz de novo. Dê a mim o que o Senhor deu para John Wesley. Será que deu? Billy Graham ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Esse homem veio nesse período de 1900. Billy Graham morreu 3 dias. Ele morreu 3 dias para completar 100 anos. Eu ouvi no rádio, na CBN, morre o maior evangelista de todos os tempos, amigo de presidentes. Os Estados Unidos nunca empossou um presidente sem que Billy Graham fosse lá e orasse por ele. Nunca. Agora é Rick Warren que faz isso. Antes era Billy Graham. Gente, eu chorei, parecia que era um familiar meu que tinha morrido. Encostei a cabeça. E o Espírito Santo falou dentro do meu espírito: morre, Billy Graham. Está aberta a temporada para o maior avivamento e o avivamento do século. Eu despertei. E aí Deus me fez me lembrar que nós completamos 100 e poucos anos de Gales, 100 e poucos anos de Azusa, e que agora estamos vivendo as mesmas condições do século XVIII. Peste, guerra e também fome. Estamos vivendo as condições do século XVIII, de um esfriamento na igreja por causa da guerra, por causa da fome, das condições da notícia que traz, as pessoas vão esfriando, vão ficando angustiadas. E o Senhor me mostrou isso. Ele disse: Hernani, eu vou repetir tudo de novo neste século. Você parou para pensar? Morreu semana passada Morse Cerullo. Eu vi Morse Cerullo, gente, em cruzada, levantar paralíticos, que tinha as pernas até atrás, assim, até aqui, ó. Morreu Reinhard Bonk ganhou 35 milhões de almas na África, milhões, não é 1000. Morreu Myles Munroe, morreu Billy Graham, e morreu outros, morreu T.L. Osborne. Todos os evangelistas do século XVIII morreram. Eu estive na casinha de John Wesley, orando lá igual Billy Graham, e eu falei: Senhor, Wesley se foi. Billy Graham se foi. Eu estou aqui. Eu sou a bola da vez, Senhor. Olha, Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, dê a mim o que o Senhor deu para Billy Graham e Wesley, Senhor. Eu ouvi o Senhor dizer: dê a mim o que Billy Graham e Wesley me davam. Sabe o que Deus está procurando? Um homem para entrar na brecha. Esses homens foram, mas a unção deles está na terra. Em toda época vem pessoas com o mesmo tipo de unção. No nosso século ainda não tem. Eu te disse, todos os evangelistas foram, mas aqui nessa noite, nessa manhã, há mulheres com unção de Catherine Kuma, de Aimee Semple McPherson, de Susana Wesley, há homens com unção de Billy Graham, ou mulheres com unção de Billy Graham. O Senhor quer derramar sobre você a unção desses homens. Ele só precisa de um homem. Irmãos, eu estou pregando isso, e eu estou vendo que se nós nesse tempo conseguirmos avivar um povo com tamanha frieza,
Esse povo será o diferencial na sua cidade. Aqui nessa manhã, há pessoas com uma unção sem precedente. Irmão, a unção está no ar. Os homens morrem e a unção fica. A unção desses homens fica. Se alguém pegar a de John Wesley, eu vou dar um tiro. A de John Wesley é minha. Você tem um monte de outro para você pegar. Mas essa é minha. Eu arrumei uma briga com Deus, agora vai ter que dar. Agora vai ter que dar. Mas deixe-me te falar uma coisa. Deus tem um sistema de repassar e de transferir a sua unção a homens de século por século. Por isso que o meu livro Transferência de Unção fala isso. A cada século ele tem um sistema bíblico, e eu vou pregar sobre isso amanhã. Isso é a transferência de unção. Como Deus repassa a unção que era de alguém para outro. Isso é a coisa mais bíblica, profética e poderosa que você já viu na sua vida. Agora a questão é, que fome temos de Deus para receber um grande avivamento? Não vai vir. Sabe o que significa um grande avivamento? Toda a sua família é transformada. Todo o seu bairro é transformado. Toda a sua cidade é transformada. Toda a nação é transformada. Deus não precisa de uma mega igreja para trazer avivamento. Deus não precisa de um estádio cheio para trazer avivamento. Deus precisa de um homem. Eu falo um homem ou uma mulher, só um. Ele diz, procurei um homem para tapar as brechas. Se trata de unção, você precisa ser competitivo. Se Deus viesse aqui hoje, pastor, e dissesse, eu vou derramar a unção só para 30 pessoas. Mas se ele viesse e dissesse, eu só vou derramar esse poder como eu derramei em todos os séculos só para 10. Mas se ele falar só para um, você perdeu o seu pastor. Você perdeu. Se fosse só para um, eu ia jogar vocês tudinho numa caixa, fechar dentro de um container. Ia dar soco no olho, pontapé, tiro, você ia ver, ia dar uma briga feia. Mas deixa eu te falar uma coisa. A unção na Bíblia, ela é derramada de forma muito, muito competitiva. Deus não gosta, veja, quando se trata de unção e avivamento, tem que haver uma competitividade. Eu quero, irmão, eu já andei 1.500 quilômetros para ir atrás de uma unção, 2.000 quilômetros, eu falei, tem um cara cheio do poder, eu estou nem aí para a cara dele, eu quero é o que ele tem, que não é dele. Porque a unção que você respeita, você recebe. A unção desses homens está disponível. É a mesma unção do Espírito. Começou com Elias. E nos últimos dias enviarei o Elias. Veio João Batista, é o que converte o coração dos pais aos filhos. E está em nossos dias. O Espírito do avivamento é o Espírito que começou com Elias. Mas a pergunta é, procura um homem para tapar, para entrar na brecha. Um homem. Chorolomacatorocoshere-calabás. Dreco do Carrabás. Churunomocosticás. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Eu disse que você tem que ser competitivo e você está nessa frescuragem toda aí sentado ainda. Você não pode aglomerar, mas você pode fazer algo mesmo aí no seu lugar, diferente do que ficar sentado. Eu estou vendo gotas de fogo derramadas em algumas cabeças aqui agora. Os irmãos do louvor, vem aqui por favor. Chamas, abra a boca e ore por línguas por 5 minutos. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza. Abra a boca e profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Abra a boca e profetiza. O senhor sabe o nome? Cantar um trechinho? Uma de avivamento.
Recebe essa unção agora. Toda a igreja, abre a boca e profetiza agora. Ou Jesus volta. Você deve estar preparado para isso. Ou um grande despertamento, um grande avivamento vem. Romakas dorokodekas xerecalabás. Xerecamar dorokos derebat xerecalabás. Eu quero ouvir toda a igreja profetizando e orando em línguas. Remerecanda la mandada la lamas. Fique em pé e levanta as mãos e profetiza. Eu quero ouvir o som de fogo, o som da profecia, o som do Espírito Santo. Chararabalás. Não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo? Profetiza, igreja! Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória. Glória de Eu me rasgo Deus inteiro. Faço tudo. Sinta o Espírito Santo te enchendo nessa manhã. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei da tua fumaça de glória. eu entrarei. Longe do santo dos santos, Não sei mais viver. Quem já pisou? quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero ouvir o som das línguas estranhas. Mais alto. Uou! Uou! Fala, Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Fala, Senhor, aviva-me. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor.
Aviva a tua noiva, Senhor. Batiza com teu fogo agora, Espírito Santo. Batiza com teu fogo agora, Espírito Santo. Xaralabarara calabás. Chore canta la 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 la. Chonene macare calabás. Levanta as duas mãos bem alto. Cante santo. Santo. Cante alto. O mais alto que você puder. Santo, santo, santo. Santo, bem alto.